Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos nesse momento, já oramos, né? Vamos ganhar tempo. O tempo ali é meio resumido. Quero ler com os irmãos dois textos da palavra de Deus. O primeiro é 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 a Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra, tende paz entre vós. Um outro texto, 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. É só voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, que você vai encontrar. Versículo 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos ler o 18 também. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Muito obrigado, irmãos, por poder se assentar. Nós estamos envolvidos no projeto de vida vitoriosa para o ano de 2021. E quando falamos projetando o ano novo, quando falamos que estamos projetando o ano novo, esse ano, por ser um ano atípico, não foram confeccionados os livretos, e no final de cada tema tem uma parte lá reservada para nós fazermos os nossos pedidos. E muitas vezes nós pedimos, e é o correto, pedimos apenas pedidos voltados para a nossa vida material, para a nossa vida pessoal, o que não é errado, é correto pedirmos ao Senhor. O problema é que nós vamos lá no outro extremo e focamos apenas nas coisas materiais, nas coisas transitórias, passageiras. O Senhor Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele fala que Deus dará bens aos que lhe pedirem. Então, qualquer necessidade, qualquer desejo, qualquer sonho que eu tiver, qualquer vontade que eu tiver de ter, de possuir alguma coisa, eu devo pedir para o Senhor, é correto. Porém, nós focamos tanto nas coisas materiais, e nós nos esquecemos das coisas celestiais, das coisas eternas, essas que permanecem para sempre. O que eu estou dizendo para os irmãos, é que nós pedimos apenas pensando em nós mesmos. E quando pedimos apenas pensando em nós mesmos, nós estamos totalmente desfocados do propósito de Deus. Lembra da oração de Jesus no Pai Nosso? Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus ensinando para nós ali o modelo de oração, o modelo de pedirmos ao Senhor, de falarmos com o Senhor. A gente deve estar interessado tanto na vontade de Deus, com relação ou concernente às coisas terrestres, mas também interessado nos planos eternos de Deus, estabelecidos por Ele, alguns que serão cumpridos aqui na terra, mas que irão reverberar para a eternidade. E nesse projetando 2021, aquele material que foi repassado para nós em PDF, falando sobre os temas, eu fiquei muito feliz quando o professor lá, o escritor, ele faz uma junção dos nossos interesses com os interesses de Deus.
Eu logo tive o entendimento de que ele estava espiritualmente vivo quando estava escrevendo as mensagens para o projeto de vida vitoriosa. Aí nós viemos aqui nesse dia, segundo dia do projeto, e a gente pensa, poxa, mas não é para pedir, não é para apresentar os nossos projetos diante de Deus. Por que então vem falar sobre falar com Deus em favor dos pastores, ou em favor do arrebatamento da igreja? Porque esses são planos, são projetos de Deus, e os projetos de Deus devem estar inseridos nos meus projetos e nos seus projetos. A Bíblia diz que se nós esperarmos em Deus somente nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Então a nossa vida com Deus, ela está totalmente ligada em todos os aspectos da nossa existência. Não tem como, irmãos, desligarmos ou fazermos divisões na nossa vida e em dados momentos vivermos, não, essa vida aqui é só minha, Deus não tem nada a ver com isso, aqui vai ser eu, as decisões são minhas, os projetos são meus, os planos são meus, as intenções são minhas. Não tem como. A Bíblia nos instrui, tudo que formos fazer, inclusive vestir, inclusive comer, faça-se tudo para a glória de Deus. Nós estamos ligados em Deus em todos os aspectos da nossa existência. O primeiro, me passaram um tema, aí houve a mudança, e o primeiro tema que eu vou falar aqui, 2 minutinhos, não quero estender muito, não por questão de falta de conteúdo, mas por questão de tempo. O primeiro texto que li, porque hoje o tema é falando com Deus, e o subtema em favor dos pastores, e também sobre a segunda volta de Jesus Cristo, a respeito da segunda volta de Cristo. Relacionado aos pastores, deixa eu puxar farinha para o meu lado aqui, porque a Bíblia me permite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, ele diz, o apóstolo está instruindo a igreja, ele diz, e rogamos-vos, ou seja, nós suplicamos aos irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós do Senhor, e vos admoestem. Paulo está dizendo, olha, eu suplico, que haja por parte da igreja, um reconhecimento, com os pastores, com os obreiros, com aqueles que presidem sobre vocês, ou seja, aqueles que exercem uma função, ou uma posição, na questão hierárquica, uma posição de autoridade sobre a igreja. Ele diz, eu rogo a vocês, eu suplico, irmãos, que vocês reconheçam eles, porque eles trabalham entre vós, eles presidem sobre vós, mas não é na visão deles, não é segundo o entendimento deles, é no Senhor. Ele está dizendo, foi Deus que os chamou, que os vocacionou para ministrar sobre vocês, para abençoar vocês. Então vocês precisam reconhecê-los, vocês precisam honrá-los, vocês precisam respeitá-los. Ontem, conversando com um pastor, amigo, e ele disse assim, olha, tem umas decisões que o pastor Clarimundo toma, que eu não concordo. Aí eu disse, eu também não, e tantos outros pastores também não concordam, mas nós não fomos chamados para discordar, nós somos chamados para obedecer. Por isso é que nos submetemos, porque temos essa compreensão, temos esse entendimento, de que Ele preside sobre nós do Senhor, e quem está com a visão de liderança, é Ele. E uma coisa que a membresia da igreja deve entender, que no Senhor, esse é o princípio fundamental do exercício pastoral. O pastor, nós devemos exercer o nosso ministério no Senhor, de acordo com a palavra, sem invencionice, pregar a palavra como a palavra ensina, seguindo o modelo de Paulo, porque aquilo que eu estou passando para vocês é exatamente o que eu recebi do Senhor. Então os pastores presidem no Senhor, e ele está dizendo que é para os irmãos. Paulo está rogando, suplicando, que os reconheçais, obedeçam, respeitem, ame-os. Aí na continuidade da palavra ele diz assim, e que os tenhais em grande estima e amor. Que a igreja tenha grande estima e amor pelos seus pastores. No seu projeto de vida vitoriosa para o ano de 2021, talvez não é o caso
dessa igreja. Mas se tem alguém que não ama o pastor, ele deve colocar no projeto de vida dele um pedido: Senhor, que eu consiga amar de verdade os meus pastores, os obreiros da igreja, aqueles que presidem sobre mim. Ah, mas amor, esse amor pelo meu pastor, o pastor chegou aqui, tem obreiro ali que prega, mas o meu coração não bate legal com ele, eu não consigo amar ele. No dia que esse sentimento surgir, brotar, eu vou começar a amar. Amor não é um sentimento que brota, irmão. Amor é decisão. João 3,16, Deus decidiu amar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus decidiu te amar sem você merecer, sem eu merecer. Nós não merecemos nada, nós não merecíamos e nunca iremos merecer, mas mesmo assim, Ele decidiu, Ele nos amou de tal maneira tal, não tem como explicar. E a igreja deve amar os seus pastores, os seus obreiros, aqueles que presidem sobre a igreja. Aí ele diz: por causa da sua obra, tende paz entre vós. No seu projeto de vida tem que haver esse item lá. Eu devo e vou me esforçar para que haja paz entre a minha família e o corpo de obreiros da igreja que congrega. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No último versículo, no 3, ele diz assim, que quando tem essa unidade, tem esse amor, quando tem essa paz entre os irmãos, ele diz, porque ali Deus, o Senhor, já ordenou, tem uma predeterminação na palavra, foi Deus que determinou, porque ali o Senhor já determinou a bênção e a vida para todo sempre. Se houver paz, se houver essa comunhão, esse relacionamento de paz, de harmonia entre a igreja e a sua liderança, irmãos, a bênção, a vida de Deus, automaticamente, de uma forma gloriosa, vem sobre a igreja em todos os aspectos e abençoa todos os dias. O segundo texto que nós lemos aqui, esse é sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Eu vou ler o 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido que o voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Irmãos, a primeira vinda de Jesus, quando acontecesse essa vinda de Cristo, o Messias, cumpriria a promessa de Deus, a profecia de Deus, de Gênesis capítulo 3, versículo 15. O próprio Deus é que prometeu que Jesus viria. O Messias viria para restaurar todas as coisas. E resumindo aqui, fazendo um apanhado, na verdade não é um apanhado, fazendo um resumo total, no período que o povo de Deus esperava por séculos e séculos a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, havia, pastor Aparecido, zombaria por parte do povo que não conhecia Deus. Eles criticavam e diziam que o povo estava louco, quando dizia que viria o Messias, que viria o Salvador, eles zombavam. A zombaria por parte daqueles que não conhecem Deus, sempre aconteceu e sempre acontecerá até o cumprimento de todas as coisas. Lembra do patriarca Noé, quando construía a arca? Era zombado, velho gagá, louco, maluco, uma arca, ninguém compreendia, porque o mundo não tem compreensão dos projetos de Deus, das revelações de Deus. E cumpriu-se a vinda de Jesus. Jesus veio na plenitude dos tempos, Deus envia Jesus, nascido de mulher, e ele cumpre a palavra, tal, tudo mais. E aí Jesus veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para o céu, incumbiu a igreja de uma missão de evangelizar,
até o dia que ele voltasse, e ele fez uma promessa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu vou preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele prometeu que vai vir buscar a igreja. Quando Jesus estava sendo levado ao céu, os discípulos olhando para Jesus subir, eles subindo, de repente a nuvem oculta, e eles continuam olhando para cima. A Bíblia diz que 2 varões de branco olham para eles e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que foi recebido da forma que vocês o viram subir, ele há de voltar. Eles dizendo: ele vai voltar para buscar a sua igreja. Tem uma promessa, e nós conhecemos essa promessa como o arrebatamento da igreja, em latim, raptus, arrebatado rapidamente com força. Nós estamos esperando a volta de Jesus, e quando nós pregamos isso, irmãos, quando nós falamos disso, as pessoas zombam da nossa fé, as pessoas nos criticam, como foi na época de Pedro. Eles diziam, desde a época dos nossos pais, inclusive alguns cristãos que desvaneceram, que caíram, não suportaram, desistiram da fé. Eles criticavam Pedro, criticavam os discípulos, a igreja, e desanimavam outros. E Pedro disse: olha, porque ele dizia: olha, é o seguinte, vocês, desde o tempo dos nossos pais, vocês pregam que Jesus vai voltar, e ele nunca veio, nunca voltou, e está tudo do mesmo jeito. Aí Pedrão, o homem de Deus, ele diz: olha, o negócio é o seguinte, Deus não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. E Pedro, quando ele vai escrever as suas cartas, ele diz: olha, nós que somos de Deus, nós que cremos na palavra, nós que cremos na promessa, nós temos que viver aqui na terra. Estou aqui parafraseando. Ele diz: nós temos que trabalhar, temos que estudar, temos que projetar, nos preparar para a velhice. Mas é o seguinte, não pode sair da nossa mente e do nosso coração, que nós temos dupla cidadania. Nós temos que nos comportar aqui como peregrinos e forasteiros nessa terra. Por que peregrinos e forasteiros? Porque nós estamos na expectativa de a qualquer momento ser arrebatado para morar na eternidade com Deus. Aí muitos desistem: mas as pessoas zombam de mim, na faculdade zombam de mim, lá na escola zombam de mim, no meu trabalho zombam de mim, os meus vizinhos zombam de mim. Quando eu falo de arrebatamento, eles me criticam, fazem até piadas. Preocupe-se não, que no seu projeto de vida haja esse pedido: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe, que no seu projeto de vida esteja lá explícito, para que o Senhor veja: eu espero, eu quero, eu desejo, eu almejo o arrebatamento da igreja. Sabe, que Deus olhe para você e veja: olha, ele está projetando porque tem que projetar, ele está se organizando financeiramente porque tem que se organizar, ele está estudando porque tem que se preparar, mas ele está na expectativa. As coisas dessa terra ele pratica, tem que fazer, mas tudo dentro do princípio da legalidade, porque ele está na expectativa da minha volta. E a Bíblia nos instrui que aquele que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas dessa vida. Eu estudo, eu trabalho, eu faço tudo, mas sem me envolver com ilícito, sem me envolver com pecado. Por quê? Porque na hora do arrebatamento eu vou estar pronto para subir, para ser levado para o céu com o Senhor, para ser levado. Deixam criticar, deixam falar de você. A Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós estamos na expectativa do arrebatamento da igreja. Mas tem um problema, irmãos, tem um problema sério. Quando você pergunta para a igreja: como é que estão os teus projetos para o ano de 2021? Projetou tudo, organizou tudo, correto? Mas não está na pauta dele duas coisas importantes que a gente precisa refletir sobre elas. Primeiro, sobre a morte. Segundo, arrebatamento da igreja. A palavra do Senhor nos instrui: não diga na tua soberba, na tua prepotência: amanhã irei em tal lugar, ficarei tanto tempo, projetarei não sei o que, tal. Tu não sabe se tu vai viver. Então antes disso, diga: se Deus quiser, se Deus permitir, eu projetarei, eu irei, eu farei, se Deus quiser. Por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas.
Eu sei que tem uma pandemia, nós estamos numa pandemia, o momento é crítico, um ano atípico, esquisito. Alguns estão até com medo, o medo faz parte. O medo, na medida certa, é normal. Ele não pode vir numa dose exagerada que tira o chão, tira a gente do centro, da vontade de Deus, da fé. Não, está aí. A gente precisa respeitar os protocolos, seguir as medidas protetivas que são implantadas, que foram implantadas. Mas nós que somos de Deus, nós nunca podemos perder esse entendimento de que quem está no controle da vida é o Deus da igreja, é o Jesus da igreja. Se a medicina desenganou, com todo respeito à medicina, com todo respeito à ciência médica, aos cientistas que debruçam sobre livros, passam noites a fios em laboratórios pesquisando, tem contribuído muito, ajudado muito a humanidade, mas eles não têm o controle, eles não têm o domínio. Jesus cura câncer, Jesus cura AIDS, Jesus é que está no controle da morte. Irmãos, entenda uma coisa: Jesus que vai vir arrebatar a igreja, o Jesus que vai vir arrebatar o seu povo, Ele está no controle de todas as coisas. A morte trabalha no cabresto de Cristo. Ele é que tem o controle remoto dela. Ele disse: é me dado todo o poder no céu e na terra, e tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Não fique desesperado, não fique em pânico. Jesus está no controle da tua vida. Ele é que tem o controle da tua casa, da tua família. Ele é que sabe. Ele tem o controle de todas as coisas. Enquanto Ele não der a última palavra, descansa, porque Ele é que tem a última palavra. Projete. Tem gente dizendo: não vou nem projetar porque está tudo esquisito. Projeta, mostra que você é um homem de Deus, que você tem uma fé genuína. Eu vou terminar aqui agora. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja, Ele vai vir buscar o seu povo, mas de forma rápida, que eu quero dizer aos irmãos, existem características do povo que será arrebatado. Tito capítulo 2, no versículo 3, o irmão Tito, tem como projetar para mim, por favor, aí? Tem como? Tito capítulo 2, para mim ganhar tempo aqui, Tito 2, do 13 ao 14, tem ou não tem? Irmã Fernanda, por gentileza, Tito capítulo 2, versículo 13 e versículo 14, tratando sobre características do povo que será arrebatado. Tito 2, 13 e 14, aguardando a bem-aventurada esperança, que como se diz, o ápice da glorificação da igreja, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, aguardando, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade, pecado de pessoas que conhecem a palavra. Iniquidade, pecado, aquilo que afasta o homem de Deus, nos remir, ou seja, tirar de nós, trocando aqui em miúdos, e purificar para si um povo seu especial. Primeira característica da igreja que vai ser arrebatada: um povo exclusivamente de Deus. Só vai subir quem é de Deus, só vai ser arrebatado quem é de Deus. Eu sou 50% de Deus, 50% do mundo. Não serve, tem que ser todo dele. Mas o irmão fulano de tal, a gente percebe que o Espírito Santo habita na vida dele 30% pelo jeito que ele age, o outro 40%, no outro o Espírito Santo não é objeto para habitar 30% em um, 40% em outro. Ou ele habita todo, ou ele habita nada. Ser de Deus é como uma mulher grávida: ou ela está grávida ou não está. Não existe uma mulher ligeiramente grávida, é positivo ou é negativo, ou está ou não está. Ser de Deus, volta lá por gentileza, ser de Deus é assim, ou é ou não é. Se você é de Deus, fique tranquilo, você vai subir no arrebatamento da igreja. Voltou lá, por favor, irmã. Versículo lá do segundo de Tito, Tito capítulo 2, versículo 13, versículo 14. O outro versículo, por favor, da frente.
o qual se deu a si mesmo por nós. Jesus morreu na cruz por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, é dele, especial, zeloso de boas obras. O que é um povo zeloso? Vou te dar um exemplo aqui. Você tem um carro. Eu gosto de lavar carro, pastor. Meu vizinho um dia perguntou para mim assim: por que você lava o carro quase todo dia? Eu falei: porque é meu e eu gosto de zelar. Fui educado com ele, não foi sem educação. Falei: porque é meu e eu gosto de zelar. Zeloso é um povo cuidadoso. E quando você quer proteger alguma coisa, algum bem material, o que você faz? Você cria barreiras artificiais de segurança, muros, cerca elétrica, monitoramento, contrata segurança e não sei o que, para proteger, porque você não quer que ele seja danificado, deteriorado, você não quer que ele seja surrupiado, furtado. E como é que você zela da palavra? Como salmista: guardei a tua palavra no meu peito, para eu não pecar contra ti. Eu sou do Senhor, eu não posso pecar contra o Senhor. Por isso que eu sou zeloso, eu zelo pela palavra, eu velo por ela, de boas obras, coisas simples, que todo mundo entende, boas obras. Tem uma igreja, irmãos, em Apocalipse capítulo 3, gostaria que você abrisse, o último texto que eu vou ler, uma igreja que ela é a igreja modelo do arrebatamento, igreja modelo do arrebatamento. Você quer saber quem é que vai ser arrebatado? Aqui são características claras, lógico que a Bíblia tem inúmeras características, exemplos de pessoas, de igrejas, que são características. Dentre essas características está aqui a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, do 7 ao 13, falando da igreja de Filadélfia, no versículo 8 ele diz: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, tendo pouca força, guardar-te a minha palavra e não negar-te o meu nome. O que é guardar a palavra de Deus? É viver ela, aplicar na sua vida. No Salmo 119, o salmista diz assim: a minha vida está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. O que ele está dizendo, traduzindo aqui para o dia de hoje, Bíblia, linguagem de hoje? Ele diz assim: a vida que eu tenho é minha, e eu faço dela o que eu bem entender, e o Senhor permite e concorda por causa do livre-arbítrio. Porém, eu abro mão do meu livre-arbítrio para viver a tua palavra. É isso que ele está dizendo: a minha alma, a minha vida está de contínuo nas minhas mãos, ou seja, a minha vida está sob a minha direção e eu faço o que eu quiser. Porém, eu abro mão das minhas próprias vontades. Ele diz: não me esqueço da tua lei. Ele diz: eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, eu nego a mim mesmo para viver a tua palavra, para guardar, para obedecer a tua palavra, porque somente a tua palavra é nela que nós encontramos a vida eterna. E para ser arrebatado, tem que guardar a palavra de Deus, tem que ser praticante da palavra de Deus. Pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode falar bonito, pode ter a melhor eloquência, a melhor oratória, se não guardar a palavra, não vai ser arrebatado. A igreja do arrebatamento é uma igreja que guarda a palavra de Deus, que obedece a palavra de Deus. E a segunda e última característica que ele diz: não negar-te, versículo 8, aí ele diz: tendo pouca força. Então ninguém aqui pode, eu sou fraco, eu não dou conta. Não, tendo pouca força. Essa é a igreja do arrebatamento. Pode até enfraquecer um pouco, mas tem que seja arrastando, nem que seja andando de joelho, porque é assim que a igreja guerreia. A igreja não guerreia no muco, no braço, na força política. Não, igreja não guerreia na força econômica. Igreja guerreia é de joelho, irmãos, de joelho. E a gente vence do joelho, tendo pouca força. Pastor William, esses dias eu meditando sobre isso, e digo fraco, eu sou forte. Como é que um fraco vai dizer que é forte? Parece uma contradição. É porque o cara chega todo fraco na presença de Deus, aí ele começa a dizer: Deus, eu reconheço as minhas limitações, eu reconheço as minhas fraquezas, eu reconheço que de mim mesmo eu não posso, mas tem uma coisa: o teu filho Jesus, ele me fortalece. Então eu sou fraco, mas eu posso dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Ah, mas a tentação é tão forte, pastor, que eu não consigo viver de crente de verdade, me alinhar, me preparar para o arrebatamento. Eu vivo tentando, a tentação é acima das minhas forças. Não é verdade, não é verdade. Não veio sobre vós tentação senão humana. Fiel é Deus que não vos deixará ser tentado além daquilo que possais suportar. E junto com a tentação dará também o escape. Tem escape de Deus para quem quer ser crente de verdade e quer ser arrebatado na hora do arrebatamento. Não negar-te, não negar o meu nome. O que é isso aqui, irmãos? Não negar o nome de Jesus. Fé genuína, teologicamente conhecida como fé ultracircunstancial. O que é fé ultracircunstancial? É porque tem gente, irmãos, que acha que vai ser arrebatado, mas a fé dele é uma fé circunstancial. Ele só é de Deus, ele só anda de acordo com a palavra de Deus quando é conveniente, quando tem algum interesse pessoal envolvido. O que é fé ultracircunstancial? Uma fé que não depende das circunstâncias para servir a Deus e ficar na expectativa da volta de Jesus Cristo. Jó estava na miséria. Ontem era o homem mais rico, hoje era o cara mais pobre, miserável. Aí Jó reconheceu: bens materiais é bom, mas é para ser usado aqui. E bens materiais não forma, não dá estrutura espiritual e eterna para homem. Jesus disse: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. O negócio não é ter ou não ter. A diferença é Deus na nossa vida. A diferença é ser de Deus, irmão. Tem gente que vai ser pobre a vida toda, mas vai ser arrebatado. Tem gente que pensa que o rico foi para o inferno porque era rico e Lázaro foi para o céu porque era pobre. Não, irmãos, é porque havia uma diferença ali. Lázaro, mesmo na pobreza, mesmo na miséria, tinha uma fé ultracircunstancial. A circunstância que ele vivia, o cenário desfavorável, não determinava o tipo de fé dele. Não, e o rico colocou a sua confiança nos bens materiais. E Jesus diz: a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Entenda uma coisa, 2021 está aí, projeta, sonha, peça para Deus, mas entenda uma coisa: você não trouxe nada, e tudo isso de material não vai levar nada. Mas tem uma coisa: a tua vida com Deus é que vai determinar se você vai ser arrebatado ou não. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Feliz 2021 para você e para toda a igreja. Obrigado, pastor.